Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou como a seleção brasileira ficaria ainda mais forte com o retorno de Neymar em plena Copa do Mundo? Pois é, o craque voltou a treinar e já está fazendo o que sabe de melhor, jogando com bola. Após a lesão na panturrilha, ele participou das atividades leves no campo e foi recebido com entusiasmo pelos companheiros. Essa recuperação pode ser o impulso que o Brasil precisava para brigar pelo título. Vamos conferir todos os detalhes dessa volta emocionante e como ela pode impactar o desempenho da nossa seleção. A seleção brasileira recebeu uma notícia que trouxe alento aos corações dos torcedores. Neymar voltou a pisar no gramado, dando um passo significativo na sua recuperação. Após semanas de incertezas devido a uma lesão na panturrilha, o atacante participou de atividades leves com bola, e sua presença no campo reacendeu as esperanças de que ele poderá brilhar na sequência da Copa do Mundo. O clima no treinamento estava repleto de entusiasmo, evidenciado pelas homenagens dos companheiros, que celebraram o retorno do craque como um verdadeiro evento. Durante a sessão de treinamento, Neymar se juntou aos colegas para o aquecimento e participou de momentos recreativos, sempre sob a supervisão da equipe de preparação física. Carlo Ancelotti, o treinador, organizou um corredor de aplausos que simbolizou a alegria e o apoio do grupo ao atacante. Contudo, a alegria foi acompanhada de cautela. A comissão técnica ainda não liberou Neymar para participar dos treinos táticos completos, mantendo um planejamento rigoroso para assegurar que ele não sofra uma nova lesão em um momento crucial da competição. A trajetória de Neymar até aqui tem sido marcada por altos e baixos, especialmente em relação às lesões. Este histórico gera uma preocupação legítima entre os membros da comissão técnica, que buscam evitar qualquer aceleração no processo de recuperação. A Copa do Mundo é uma fase decisiva, e cada jogador deve estar em condições ideais para enfrentar os desafios que virão. A expectativa é que o atacante possa voltar a treinar com o elenco em breve, mas tudo depende de sua evolução física nas próximas horas. Com a seleção brasileira já se preparando para o confronto contra o Haiti na Filadélfia, a situação de Neymar se torna ainda mais relevante. Ele viajará com o grupo, mas continuará a realizar trabalhos controlados, monitorando sua evolução dia após dia. Existe uma expectativa crescente de que, se tudo correr bem, o craque possa se juntar ao time em atividades coletivas após a partida contra o Haiti. Isso abre uma possibilidade intrigante. A presença de Neymar no duelo contra a Escócia pode ser um fator decisivo para a campanha brasileira na Copa. O que os torcedores podem esperar dessa volta? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina. O retorno gradual de Neymar ao treinamento levanta expectativas animadoras para a seleção brasileira. A presença do craque em campo é um fator crucial, não apenas pela sua habilidade individual, mas também pelo impacto emocional que provoca nos companheiros. A confiança do time aumenta consideravelmente com a possibilidade de contar com um jogador de sua estatura em momentos decisivos. Assim, a fase de mata-mata pode ganhar um novo contorno, e a equipe pode se sentir mais forte e preparada para enfrentar adversários desafiadores, como a Escócia, aumentando as chances de avançar longe na competição. As reações dentro do grupo são um reflexo do otimismo que permeia as dependências da seleção. Companheiros de equipe e comissão técnica demonstram apoio incondicional ao atacante, e as homenagens durante os treinamentos reforçam a importância de Neymar para o ambiente. No contexto do futebol mundial, o retorno de um jogador de sua magnitude pode influenciar não apenas a performance da equipe, mas também movimentar o mercado. A atenção da mídia e o interesse dos patrocinadores aumentam consideravelmente com a possibilidade de ver o craque brilhar novamente nos campos, o que pode significar um retorno financeiro significativo para a seleção e seu elenco. Com a viagem para Filadélfia se aproximando, o planejamento se intensifica, e todos os olhos estão voltados para a evolução de Neymar. Se a recuperação continuar a progredir, a expectativa é que ele se reintegre ao grupo em um cenário ideal, pronto para enfrentar a Escócia. Essa possibilidade não só anima os torcedores,
mas também traz à tona comparações com outros grandes retornos de jogadores em Copas do Mundo, que mudaram o rumo de competições. À medida que a seleção se prepara para o próximo desafio, a história de Neymar nesta Copa ainda está sendo escrita, e a próxima etapa pode ser decisiva para a trajetória do Brasil rumo ao título. Você já imaginou como seria ver Luka Modric, um dos maiores jogadores da sua geração, vestindo a camisa do Vasco da Gama? O que isso significaria para o clube e para a torcida? Com sua experiência e talento, Modric poderia não apenas elevar o nível técnico da equipe, mas também trazer uma nova esperança a um time que busca a recuperação e a glória no cenário nacional. Será que essa é a oportunidade que o Vasco precisa para voltar a brilhar nos gramados? Fique ligado, porque vamos explorar como a chegada desse craque poderia transformar o futuro do gigante da colina. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão é Seleção. Vamos seguir com mais informações. A possibilidade de Luka Modric encerrar sua carreira no Vasco da Gama tem gerado uma onda de especulações e entusiasmo entre os torcedores e amantes do futebol. O meio-campista croata, conhecido mundialmente por sua habilidade, visão de jogo e liderança, poderia trazer não apenas seu talento inegável, mas também uma rica bagagem de experiências que enriqueceriam o ambiente do clube carioca. Aos 37 anos, Modric já conquistou praticamente tudo no futebol europeu, incluindo a cobiçada Liga dos Campeões e o prêmio de melhor jogador do mundo, e a ideia de vê-lo atuando em um clube com tanta história quanto o Vasco é, sem dúvida, uma perspectiva fascinante. A junção de sua trajetória vitoriosa com a paixão da torcida vascaína poderia criar um cenário mágico no futebol brasileiro. A chegada de um jogador de sua estirpe poderia revitalizar o clube em diversos aspectos, tanto dentro quanto fora de campo. Modric, além de ser um maestro no meio-campo, poderia atuar como um mentor para os jovens talentos do Vasco, transmitindo sua experiência e cultura vencedora. Isso não apenas elevaria o nível técnico do elenco, mas também ajudaria a formar uma nova geração de jogadores com a mentalidade competitiva necessária para brilhar no cenário nacional e internacional. A presença de um atleta tão renomado poderia atrair novos patrocinadores e aumentar o interesse da mídia, transformando o Vasco em um centro de atenção no Brasil e no exterior. Além disso, a conexão entre Modric e o Vasco vai além do aspecto esportivo. O clube carioca, com sua rica história e tradição, representa uma paixão que poderia cativar o coração do jogador, oferecendo um ambiente acolhedor onde ele poderia se sentir em casa. A torcida do Vasco é conhecida por sua lealdade e fervor, e a relação entre Modric e os torcedores poderia se tornar uma das mais emblemáticas do futebol brasileiro. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa cruz-maltina em um Maracanã lotado é um sonho que poderia se transformar em realidade, criando momentos inesquecíveis que ficariam na memória dos fãs por gerações. Por fim, a decisão de Luka Modric de encerrar sua carreira no Vasco não seria apenas uma escolha profissional, mas um gesto simbólico que representaria uma nova fase em sua vida. Após anos em clubes europeus de alto nível, mudar-se para o Brasil poderia oferecer uma nova perspectiva sobre o futebol e sobre o que significa ser um ícone no esporte. Essa transição não apenas enriqueceria a história do clube, mas também proporcionaria a Modric a chance de vivenciar o futebol em um contexto diferente, onde a paixão e a emoção têm um papel central. Assim, a possibilidade de seu retorno ao Brasil e a despedida no Vasco da Gama se tornaria um capítulo memorável na história do futebol, unindo gerações e celebrando a beleza do esporte em sua essência mais pura. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas a adição de um talento individual, mas sim uma transformação na dinâmica da equipe. A sua capacidade técnica é inegável, mas o que realmente o diferencia é a sua visão de jogo. Ele possui uma habilidade rara de perceber os espaços e as movimentações dos companheiros, o que o torna um maestro dentro de campo. Essa percepção aguçada não apenas potencializa seu desempenho, mas também eleva o nível dos demais jogadores ao seu redor. Ao criar jogadas com precisão milimétrica, ele não só contribui para o aumento da quantidade de gols marcados, mas também para a confiança da equipe, que se sente mais segura e mais capaz de arriscar. Ademais, o impacto desse atleta vai além do que se vê nos jogos. Sua experiência e liderança são fatores cruciais em momentos decisivos.
Em partidas equilibradas ou em situações adversas, a presença dele em campo tem um efeito psicológico positivo sobre os colegas. Ele se torna a referência, aquele que não hesita em assumir a responsabilidade nos momentos críticos. Essa característica é vital, especialmente em competições acirradas, onde a pressão pode ser avassaladora. Jogadores mais jovens e aqueles que ainda estão em processo de afirmação se beneficiam dessa influência, aprendendo a lidar com a pressão e a desenvolver uma mentalidade vencedora, o que pode ser um divisor de águas na história do clube. A capacidade desse jogador de se adaptar a diferentes sistemas táticos também é um ponto a ser destacado. Ele não é apenas um atleta que brilha em um estilo específico, sua versatilidade permite que ele se encaixe em diversas formações, tornando-se uma peça-chave no quebra-cabeça do treinador. Isso dá ao clube uma flexibilidade estratégica que pode ser explorada em diferentes confrontos, aumentando as chances de sucesso em uma temporada cheia de desafios. Sua habilidade de atuar tanto como criador de jogadas quanto como finalizador oferece ao técnico múltiplas opções, o que pode ser decisivo em jogos onde a criatividade e a imprevisibilidade são essenciais para superar adversários mais fechados. Por fim, a presença desse jogador tem o potencial de atrair não apenas a atenção da mídia, mas também a dos torcedores, que se sentem mais engajados e motivados a comparecer aos jogos. Um jogador carismático, que entrega performances de alto nível, pode criar uma onda de entusiasmo ao redor do clube, incentivando um ambiente positivo e colaborativo tanto nas arquibancadas quanto nos vestiários. Essa energia contagiante alimenta um ciclo virtuoso que pode resultar em melhores performances em campo, maior venda de ingressos e um fortalecimento da marca do clube. Em suma, a contribuição desse atleta vai muito além das estatísticas, ele se torna um símbolo de esperança e determinação, capaz de unir toda a nação de torcedores em torno de um objetivo comum. O amor dos torcedores pelo seu clube é um fenômeno que transcende a simples admiração por um time de futebol, é uma verdadeira paixão que se manifesta em cada jogo, em cada vitória e em cada derrota. Para os torcedores, o clube é uma extensão de suas próprias vidas, um símbolo de identidade que carrega consigo memórias, tradições e uma história coletiva que se entrelaça com a própria trajetória de cada um. Quando se pergunta a eles sobre suas opiniões, a resposta vem carregada de emoção, refletindo não apenas a performance do time dentro de campo, mas também a conexão que sentem com a comunidade que ele representa. As arquibancadas se tornam um espaço sagrado, onde a alegria e a tristeza se misturam em um turbilhão de sentimentos que, muitas vezes, se traduzem em cânticos e gritos de apoio que ecoam longamente, formando uma sinfonia de paixão e devoção. Os torcedores são críticos afiados e, ao mesmo tempo, defensores fervorosos. Eles têm um olhar atento sobre as decisões da diretoria, as escalações dos jogadores e a estratégia do técnico. Quando uma contratação não parece fazer sentido ou quando um jogador é mal aproveitado, as redes sociais se enchem de comentários e análises que, embora muitas vezes impulsionados pela emoção, também refletem um profundo conhecimento do jogo. Para eles, cada partida é uma nova oportunidade de se redimir e de mostrar que a união entre o clube e sua torcida é a verdadeira força motriz por trás das conquistas. A opinião de um torcedor pode variar de um entusiasmo contagiante após uma vitória convincente a uma frustração palpável em momentos de crise, mas, independentemente da situação, o amor pelo clube permanece inabalável. Além das críticas e elogios, os torcedores também expressam uma forte expectativa em relação ao futuro do clube. Eles sonham com títulos, com a construção de um time competitivo e com a realização de um futebol que represente a essência do que o clube significa para eles. Quando a direção anuncia novos projetos, como a construção de um novo estádio ou a implementação de uma base de jovens talentos, os torcedores se engajam e se mobilizam, muitas vezes organizando campanhas de apoio e manifestações para garantir que suas vozes sejam ouvidas. Essa interação entre a gestão do clube e a base de fãs é fundamental, pois permite que a torcida sinta que tem um papel ativo na construção do legado que desejam deixar. O clube, para eles, é mais do que uma instituição, é um sonho coletivo que merece ser alimentado e cuidado com carinho. No entanto, a relação entre torcedores e clube não é isenta de desafios. A pressão para resultados imediatos pode gerar um ambiente de tensão, onde as críticas se intensificam e a paciência se esgota rapidamente. Em tempos de crise, quando o time não apresenta um desempenho satisfatório, as discussões se tornam acaloradas e os ânimos se exaltam.
Mas, mesmo nestes momentos difíceis, a torcida se mantém firme, demonstrando que sua paixão vai além dos resultados. Eles se reúnem para oferecer apoio, para relembrar os bons momentos e para acreditar que dias melhores estão por vir. Essa resiliência é um testemunho da força da cultura de torcida, que transforma a dor da derrota em combustível para a luta e a esperança de um futuro glorioso. Assim, a voz dos torcedores se torna um eco poderoso, uma mensagem clara de que, independentemente das adversidades, o amor pelo clube nunca se apagará. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.